Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Adilson, doutor em Economia, e essa então é a nossa aula 6, Lei da Demanda. E lembrando que agora a gente está iniciando o módulo 2, que é o módulo da oferta e demanda. Então vamos lá! E o que é demanda? Demanda é a relação entre preço e quantidade que consumidores desejam comprar. É como que as pessoas vão reagir aos preços. Ela é representada por uma curva decrescente, reflete o comportamento racional do consumidor e é a base para a análise de mercado. Ela explica como que as pessoas vão fazer as escolhas de consumo, quais itens que elas desejam consumir. Lei da demanda é quando o preço aumenta, a quantidade diminui. Basicamente, as pessoas vão comprar menos quando fica mais caro. E há uma relação inversa, então, entre preço e quantidade. E essa relação é explicada pelos efeitos substituição e renda. E ela vale para a maioria dos bens. Por exemplo, se o preço do sorvete sobe, as pessoas vão comprar menos. Se o preço cai, elas vão comprar mais. E se o refrigerante fica mais caro, muitas pessoas vão substituir o refrigerante por suco ou por água. Essa é a ideia basicamente da lei da demanda. E aqui o gráfico da curva da demanda que demonstra que ela é decrescente. Quando o preço for alto, a quantidade é baixa, e se o preço é baixo, a quantidade é alta. Ali como mostra no ponto A, preço alto, a quantidade é baixa, e no ponto B, o preço é baixo, a quantidade demandada é alta. Sendo essa mudança entre esses dois pontos ao longo da curva, como vai dar para ver melhor no próximo slide. O movimento ao longo da curva ocorre somente quando o preço muda. Ele representa a ida, por exemplo, no anterior, do ponto A para o ponto B. E ele não altera a curva, apenas o ponto sobre ela. E os exemplos incluem promoções ou aumento de preço. E a lógica é bem simples, se só o preço muda, a demanda não se desloca. Só a quantidade daí que vai se ajustar ao preço novo. Mas e o deslocamento então? Quando que acontece? É o que a gente vai ver agora na sequência. Deslocamentos na demanda ocorrem quando fatores além do preço mudam. É como se fosse algo externo que altera o desejo de compra dos consumidores ou algo assim. A curva pode se deslocar para a direita, aumentando a demanda, ou para a esquerda, reduzindo. E isso muda a demanda total, não apenas a quantidade. E o que desloca a demanda? A renda dos consumidores altera a demanda, o preço dos bens relacionados, como os substitutos ou os complementares, o exemplo clássico da margarina e manteiga. As preferências e os gostos podem influenciar, as expectativas sobre os preços futuros, elas importam, e o número de consumidores vai afetar a demanda total. E o interessante é que quando esses fatores mudam, a curva inteira vai se deslocar, como vai dar para ver no conteúdo seguinte. Aqui a curva inicial está desenhada em tracejado e quando a demanda aumenta, a nova curva vai aparecer deslocada para a direita. Isso mostra que, independente do nível de preço, a demanda agora é maior. É como se esse deslocamento mostrasse um aumento real no desejo de compra e não só a reação dos consumidores ao nível de preço. No próximo slide tem alguns exemplos que eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Um aumento de renda, por exemplo, aumenta a demanda por bens normais. Quanto mais renda, mais compra. Quando o preço da manteiga sobe, a demanda por margarina aumenta. Moda ou viralização, elas elevam a demanda. E a expectativa de alta futura, elas vão sempre incentivar compras antecipadas. Esses exemplos, então, eles vão fazer o quê? Eles vão deslocar a nossa curva de demanda. Não vai ser só uma reação ao preço como do ponto A para o ponto B naquele primeiro gráfico. Ele vai ser um deslocamento, como no gráfico do slide anterior. Correto? Relativamente simples, né? Lembrando que qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. E agora, então, a nossa questão para fixar e treinar o conteúdo. Um deslocamento para a direita da curva de demanda pode ser causado por opção A, queda no preço do próprio bem, a opção B, aumento da renda dos consumidores, a opção C, redução do número de consumidores, ou a opção D, queda no preço de um bem substituto. Eu vou deixar um tempo aqui para vocês e na sequência já vem a resposta correta. Então vamos lá!
Pronto? Então vamos para a resposta correta. A alternativa correta é a letra B, aumento da renda dos consumidores. Quanto maior a renda, mais os consumidores demandam a qualquer preço, e isso vai deslocar toda a curva para a direita. E vocês acertaram? Deixa aí nos comentários para a gente saber. E agora, já na reta final, o resumo do conteúdo que foi visto hoje. Portanto, a demanda relaciona preço e quantidade. A lei da demanda estabelece que preço maior reduz a quantidade, quanto maior o preço, menos a demanda. E o movimento ocorre quando o preço muda, e deslocamentos são causados por fatores externos ao preço. E essas foram as principais referências bibliográficas que foram utilizadas na aula. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Como sempre, se ficou qualquer dúvida, é só deixar aí nos comentários. E nessa aula vimos então sobre a lei da demanda e na próxima vai ser a lei da oferta, a aula 7. Então vamos lá!